Oi, gente! Conforme prometido, todo mês eu vou tentar responder uma tag aqui no canal e hoje eu vim responder a do mês de novembro, que é a tag Direitos do Leitor, que também foi sugestão de vocês. Se você tem alguma sugestão de tag, pode deixar aqui embaixo, porque todo mês eu tô respondendo uma. E essa tag, basicamente, eu tô olhando aqui pro meu notebook, elenca alguns direitos que o leitor teria e eu tenho que selecionar um livro para cada um. O primeiro direito é o direito de não ler. Um livro que você não quer ler nem que te paguem. E dia desses não, faz acho que um tempinho, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, a gente tava falando sobre preconceitos literários, preconceitos em relação a algum gênero ou em relação a algum autor, e aí perguntaram se eu tinha algum desses preconceitos, e eu tenho um com um autor chamado Ken Follett. Eu sei que ele é bem amado por muita gente aí, inclusive muita gente ficou, meu Deus, como assim? Você não gosta dele? E assim, não é que eu não gosto dele, porque eu nunca li nada dele, mas eu tenho um preconceito, no sentido mais cru da palavra mesmo, porque eu nunca li nada, mas não tenho vontade de ler. Eu olho para aquelas capas e eu não sei se é porque as capas são um pouco cafonas, vocês também acham? Mas enfim, as histórias também não me atraem muito, eu não sou a maior fã de ficção histórica, então acho que Ken Follett. Segundo direito é o direito de pular páginas, um livro que você só leu o que interessava. E eu nunca pulo páginas de um livro, eu geralmente leio tudo mesmo, mas na faculdade tiveram vários livros que eu só li o que interessava mesmo, que era assim, o professor pegava um livro e falava, para esse livro aqui vocês precisam ler esse capítulo e esse capítulo. E aí eu lia só esses capítulos. Tinha alguns desses livros que eu achava os capítulos tão interessantes que aí eu acabava lendo o livro inteiro, quando eu tinha tempo para isso, mas um que eu lembro que eu fiquei, não gente, eu vou ler realmente só o que o professor disse, foi a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, do Keynes. Acho que todo economista já leu pelo menos um capítulo desse livro e assim, o livro é bem cascudo, é difícil, não é um livro legal de ler, então foi um livro que eu me ative bem e só os capítulos que o professor falou que era para ler mesmo, as aulas foram bem expositivas, então acho que cobriu bastante além dos capítulos que foram tratados, então Keynes fica com esse direito aí. Terceiro é o direito de não terminar um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro, e esse aqui tá aqui na estante, Homens em Guerra, do Andreas Latzko, e esse foi recente, eu tinha tentado lê-lo no início do ano e eu não consegui porque não estava num momento muito legal e é um livro bem pesado, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos cards, mas aí fiz uma segunda tentativa e deu tudo certo e ainda bem porque apesar de ser um livro pesado, como eu falei, vale muito a leitura. Quarto direito é o direito de reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. E essa foi bem difícil, tem vários livros que eu gostaria de salvar, mas acho que se fosse para ser só um, seria O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um livro dividido em 3 volumes, então teria que ter os 3 volumes aqui, mas eu peguei um só para representar. E eu escolhi Senhor dos Anéis porque eu acho que é o que une melhor todos os aspectos que eu gosto de um livro. Então é um livro divertido, é um livro muito denso ao mesmo tempo. Então acho que seria legal para ter pela eternidade, porque é um livro que me traz aquele calorzinho no coração, me dá uma sensação de conforto, me diverte, mas também me põe para pensar, me traz alguns questionamentos. Eu sei que é um livro que a cada vez que eu releio, eu vou perceber cada vez mais coisas que eu não tinha percebido antes, então acho que Senhor dos Anéis seria uma boa para salvar, para ler pela eternidade. O livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas duvidem que você gosta. E eu mostrei no Instagram um dia desse, eu tava na casa do meu pai e aí eu achei uns livros antigos meus, de quando eu tinha uns 10, 9 anos, e aí um deles era Gossip Girl e eu falei no Instagram que eu amava aqueles livros, eu até dava nota no fim do livro, quando eu terminava eu dava uma nota e aí pro primeiro volume eu tinha dado 9 de 10, pra vocês verem o quão refinado era o meu gosto, eu adorava aqueles livros. E aí muita gente respondeu, tipo, nossa, eu nunca imaginei que você já tinha lido esse tipo de coisa, mas gente, lia e amava, adorava Gossip Girl. Hoje em dia eu acho que não tem nenhum livro do tipo da minha estante, eu acho que todos os livros que tem por aqui, ninguém se surpreenderia em ver que eu gosto deles. Talvez os meus mangás, algumas pessoas ficam meio surpresas quando sabem que eu leio quadrinhos, mas nada demais. O sexto direito é o direito ao bovarismo, abre parênteses, doença textualmente transmissível.
Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. E achei meio curioso, assim, porque bovarismo vem do Flaubert com o Madame Bovary, mas bovarismo que eu me lembre é tipo uma tentativa de escapismo da pessoa, né? De se imaginar como um herói ou uma heroína numa narrativa e esquecer um pouco da realidade. Eu não entendi muito bem como é que isso se conecta com esse direito, mas tudo bem. Trouxe 2 exemplos aqui e não é necessariamente que o tempo passou e eu pensei a respeito. É só que são livros que eu li quando eu era bem mais nova, acho que tipo uns 10 anos atrás. E aí hoje eu olho pra eles, eu vejo algumas pessoas dando opinião sobre eles na internet e eu me pergunto se eu gostaria tanto desses livros como eu gostei quando eu os li pela primeira vez. O primeiro deles, e eu acho que é o que eu mais tenho medo de reler, é O Mundo de Sofia. Eu amava esse livro e eu acho que hoje em dia eu não gostaria tanto dele assim, mas eu guardo na estante porque foi muito especial pra mim, então eu acho que eu não tenho coragem de me desfazer dele. Sei que um dia eu vou reler sim, mas por enquanto sigo no meu medo de reler isso aqui. E o outro, esse eu acho que eu vou reler em breve, talvez ano que vem, é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Nossa, esse por muito tempo foi o livro da minha vida, e aí hoje eu tenho algumas ressalvas, eu fico me perguntando se eu gostaria tanto assim dele mesmo, mas eu acho que sim. E em breve pretendo tirar a prova e quando eu tirar a prova vocês saberão aqui no canal. Agora eu li o trecho que tá aqui atrás do livro e eu fiquei até mais encorajada para reler porque eu amo esse trecho. Vou ler para vocês. Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está nossa vida e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher então? O peso ou a leveza? E eu amo o título desse livro, A Insustentável Leveza do Ser. Pra mim é um dos melhores títulos que existem, acho muito bonito mesmo. 7º direito, o direito de ler em qualquer lugar. Qual o lugar mais improvável / estranho que você já leu um livro? E eu acho que foi em uma cachoeira. Em fevereiro agora a gente foi pra Capitólio passar o carnaval. Eu não gosto de passar o carnaval no fuzuê, assim, eu sempre fujo pra algum meio de mato. E aí esse ano nós fomos pra Capitólio, só que tava muito frio. Carnaval é época de chuva, então tava chovendo bastante e as águas de Capitólio são bem frias. E aí fomos eu, meu namorado e mais um amigo. E meu namorado e nosso amigo estavam lá na cachoeira, mas eu já tava cansada de pular em cachoeira fria. Então eu dei um mergulhinho, mas depois voltei e fiquei toda agasalhada na beira da cachoeira lendo o meu livro. Tem até uma foto disso, não sei se eu vou achar, mas se eu achar eu coloco aqui. Eu também já li muito em carro, eu estudava na Unicamp e moro em São Paulo, então eu ficava indo e voltando 2 vezes na semana. Não acho que é um local improvável, só que as pessoas sempre ficavam surpresas quando viam, porque eu não sinto enjoo nenhum lendo em carro, eu consigo ler tranquilamente, em movimento, e eu sei que nem todo mundo tem essa feliz habilidade. 8º direito é o direito de ler uma frase aqui e outra ali, um livro que te alimenta com doses diárias, e esse definitivamente seria Entrevista para Rolling Stone, da Susan Sontag. Eu já falei desse livro aqui, tem vídeo aqui, vou deixar o link nos cards, mas já mencionei em diversos vídeos porque eu gosto muito desse livro, foi uma das minhas maiores surpresas desse ano e vira e mexe eu pego, releio alguns trechinhos. Por muito tempo esse livro não ficou nem aqui na estante, ficava lá embaixo do lado da minha cabeceira porque eu ficava relendo algumas coisas e vira e mexe eu pego pra reler porque, esse livro é maravilhoso. 9º direito, o direito de ler em voz alta, um livro que você precisou ler em voz alta e foi A Montanha Mágica. Eu acho que pelo menos assim, diria que 1/4, talvez um pouquinho menos. Desse livro eu li em voz alta porque tinha vezes que eu ficava, gente, eu não sei se eu tô entendendo isso mesmo, ou então que eu precisava me concentrar muito e aí eu parava, voltava pro início do parágrafo e lia tudo em voz alta e acho que funcionou bem. Mas eu leio até bastante em voz alta, quando eu tô com dificuldade de me concentrar, eu começo lendo em voz alta e aí quando eu sinto que eu consegui atingir o modo concentração legal, eu começo a ler em silêncio, mas fica a dica, inclusive, se você tem dificuldade de concentração, começa a ler em voz alta. Fica aí a dica de estratégia para subir a montanha de Thomas Mann. E por fim, 10º direito, o direito de calar, um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. E aí eu vou dar as 2 opções. Um livro que me deixou sem palavras porque era muito bom. Vários, posso citar Guerra e Paz, Ana Karenina, mas eu vou aproveitar o que eu já estou segurando aqui, A Montanha Mágica. Eu lembro que eu fechei a última página desse livro e eu fiquei, meu Deus,
Esse livro dá um trabalho do caramba, mas vale muito a pena, de verdade. E é um livro que me deixou sem palavras, porque eu achei ruim. Eu já comentei aqui e várias pessoas falaram que eu estava errada. Não foi nem que eu estava errada, na verdade, mas as pessoas discordaram de mim, que é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu terminei o livro e eu fiquei tipo, como assim? Tanta gente gosta desse livro, porque eu não gostei nem um pouco. Inclusive, podia estar lá na primeira opção também, um livro que eu não quero reler, nem que me pague. E essa foi a tag, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo, para caso vocês queiram responder também aqui nos comentários. Fiquem à vontade, eu vou adorar ler. E se você tiver sugestão de tag, conforme eu já disse no início do vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo. E se você gostou do vídeo... Eita, não esqueça de várias coisas, né? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.